Fala, cheirosada! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Moisés e hoje a gente vai falar um pouco sobre progressões aritméticas, competência 1 do Enem, certo? Bom, definição de uma progressão aritmética. É uma sequência que segue sempre um mesmo padrão, certo? Nesse caso, na progressão aritmética, esse padrão é dado a partir do quê? Que cada termo é igual ao seu anterior mais uma razão R. Essa razão é uma constante, certo? Vamos ver na prática que fica muito melhor de nós entender isso aqui, certo? Vamos supor um primeiro termo igual a 3, a razão igual a 2 e o número de termos dessa PA, também conhecida como progressão aritmética, certo? Então a gente tem, o meu primeiro termo é 3, certo? Com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 2, 11 e assim sucessivamente. Mas aí estão os meus 5 termos que eu queria definir. Aqui, parando aí, eu vou estabelecer três regrinhas que vocês podem verificar. Se vale tanto para a ida nessa progressão aritmética, na volta também vale, só basta trocar o sinal. Então, nesse caso, do 11 para o 9, menos 2, do 9 para o 7, menos 2 também, e assim sucessivamente. E agora, se eu tirar qualquer termo, seja o 3 ou o 11, a minha razão continua igual. Nesse caso, vamos supor que eu tirei o elemento 3, certo? Do 5 para o 7, continua a razão 2. Do 7 para o 9, continua a razão 2. E do 9 para o 11, também continua 2, certo? E vocês podem ver, voltando aqui rapidamente, se eu tirar os extremos, nesse caso o 13 e o 11, não altera essa progressão aritmética. Bem como se eu tirar os meios dele, o 5 e o 9, nesse caso, o que acontece com a minha razão? Ela dobra de valor, ou seja, do 3 para o 7 seria somado 4, do 7 para o 11 também seriam adicionado 4 unidades, certo? Vamos adiante, classificando a razão. Vamos supor aqui uma razão, um primeiro termo 4, do 3, 7, do 7, 10, do 10 para o 13 e do 13 para o 16. O que a gente está vendo? Que a nossa razão ela é maior do que zero. Consequentemente, a gente está vendo que os números estão crescendo de valor. Então, sempre que eu tiver uma razão maior do que zero, a gente vai dizer que essa razão que essa PA é crescente, certo? Agora eu vou para um outro exemplo, para o segundo exemplo. Se eu pegar os números 6, subtrair 4, 2, e aí menos 2, e assim por menos 6, e menos 10, o que a gente está vendo? Que essa razão é menor do que zero. Quando a razão for menor do que zero, a gente diz que essa PA ela é decrescente, certo? E ela também pode ser uma razão constante. Nesse caso, o elemento neutro da adição é o zero. Então, se eu somar sempre zero, o que acontece? 8 com 0 dá 8. E assim sucessivamente, a gente diz que quando a razão for igual a zero, a gente chama essa PA de estacionária ou constante, certo? Vamos agora falar um pouco sobre a razão de uma PA. Como é que a gente faz para calcular a razão de uma PA? A gente sabe que uma PA ela tem os termos A1, A2, A3, A4 e A5, por exemplo, e as razões a gente sempre sabe que do primeiro a gente soma a razão para chegar no segundo. Então, nesse caso, eu consigo saber que o meu segundo termo é igual ao A1 mais a razão, ou seja, isolando a minha razão, eu chego que o A2 menos o A1 eu consigo o valor da razão. A mesma coisa vale para o A3, é igual ao A2 mais a razão. Por quê? Porque o termo é igual ao seu anterior mais a razão. E então eu também consigo descobrir que a minha razão é o A3 menos o A2. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque muita gente se pluga de achar sempre
de ter o primeiro e o segundo termos para calcular a razão. E não é necessário, basta tu pegar sempre um termo menos o seu anterior, certo? Nesse caso, então, a gente pode descobrir que a razão, genericamente, basta calcular pelo termo menos o seu anterior e eu descubro o valor dessa razão. E a gente tem que sempre se ligar a uma coisa. Como ali eu dei um exemplo de 5 termos, quantas razões eu tinha ali? Eu tinha exatamente 4 razões. Então eu sempre vou ter uma razão a menos do que o número de termos. Um exemplo que eu dou muito bom, que eu acho para você seria interessante, é usar a palma da mão. A minha palma da mão, ela significa o quê? Que cada dedo, sucessivamente, é o elemento. Então eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. E cada brecha entre esses dedos, cada espaço entre esses dedos, significa uma razão. Ou seja, para ir do A1 para o A2, o que eu tenho que ter? Uma razão. Eu tenho que somar uma razão. A mesma coisa, para ir do A1 para o A3, eu tenho que somar uma razão mais outra razão. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai falar um pouco no termo geral. Então a gente sabe que o A2, o segundo termo, é igual ao primeiro mais a razão. O A3 vai ser, eu posso dizer que é o primeiro termo mais 2 vezes a razão, certo? O primeiro termo eu somo 2 razões, certo? A mesma coisa vale para o A4. Se eu quiser chegar no meu quarto termo, eu pego, a partir do meu primeiro, o que eu faço? Eu somo 1, 2, 3 razões, certo? Porque eu tenho exatamente 3 espaços entre meus dedos. E o meu A5, a mesma coisa no meu A5, no meu quinto termo. Eu somo exatamente a partir do meu A1 mais 4 razões. O que vocês estão verificando aqui? Que o número de razões que eu tenho que somar a partir do primeiro é exatamente a diferença do meu termo, né, com o seu anterior, ou seja, 2 menos 1 dá uma razão, 3 menos 1 dá 2 razões, 4 menos 1 dá 3 razões e 5 menos 1, 4 razões. Certo? Então aí a gente chega na forma do termo geral, que seria o meu AN, o meu termo, é igual ao A1, o meu primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Mas aí tu não precisa, vamos supor que eu te dou o quinto e o sétimo termo, e tu quer saber a razão, por exemplo. O sétimo, então vai ficar 7 menos 5. Esse 1 aqui é o mesmo 1 que está aqui, nesse caso ali, de N menos 1. Ó, a mesma coisa, N menos 1, certo? Para ti não ter que ir para o menos 1 para descobrir a razão, certo? Soma dos N termos. Desde 2009 não tem caído no Enem, mas é uma decorebinha para vocês terem. Na matemática às vezes tem que ter uma decorebinha. Então, para descobrir a soma dos N termos, de uma PA, o que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer a média aritmética do primeiro e do último termo dessa PA, vezes o número de termos que essa PA vai ter, certo? Então, galera, essa foi minha aula de progressões aritméticas, uma revisada bem rápida para vocês, certo? E tá aí, quem quiser procurar lá no Facebook, a página é Professor Moisés Souza e o canal no YouTube Professor Moisés, certo? Até a próxima, tchau!